Oi, gente. Hoje a nossa conversa é um panorama sobre a indústria química, incluindo os desafios para alcançar inovação e sustentabilidade. Nesse bate-papo está conosco Antônio Lacerda, vice-presidente sênior da BASF, para uma entrevista. O Show Business começa agora. Engenheiro agrônomo com MBA pela USP, possui anos de experiência em gestão empresarial. Na atual companhia, que é líder mundial no segmento químico, começou como vendedor e hoje comanda uma das mais importantes unidades de negócio. Vamos falar agora com Antônio Lacerda, vice-presidente sênior de químicos da BASF na América do Sul. Bem-vindo, Antônio, prazer estar aqui com você, bem-vindo ao Show Business. Espero que esse tempo que você reservou para a gente seja bastante produtivo. Vou começar com uma pergunta simples. Nosso telespectador talvez não saiba de que tamanho é a BASF e o que ela faz. Você explica para a gente? Uma oportunidade muito bacana para nós estarmos aqui. A BASF é a maior empresa química do mundo. Ela atua em diversos segmentos. Temos mais de 110 mil colaboradores no mundo, estamos presentes em mais de 90 países e temos mais de 150 anos de existência. Aqui no Brasil, mais de 110 anos. Temos 4 mil colaboradores no Brasil, um faturamento de aproximadamente 3,3 bilhões de euros, foi o faturamento do ano passado. E temos 13 unidades Fabris na América do Sul, das quais 8 estão aqui no Brasil. E 25 estações de pesquisa na área agro na América do Sul, das quais 15 estão no Brasil. Bom, eu sei que vocês fabricam milhares de produtos, assim, conhecidos do nosso telespectador. Você podia citar alguns? Olha, muitas pessoas não sabem, mas nós produzimos vitaminas, ômega 3 é produzido pela BASF. Somos líderes em matérias-primas para a indústria de cosméticos. Quase todos os cosméticos têm BASF. Os produtos de limpeza, eu, por exemplo, fui assíduo consumidor de lava-louças durante a pandemia, continuo, porque agora pegou e continuo. E sabão em pó, todos o Veja, os multiusos, limpa-vidros, tintas. Além de sermos donos da marca Souvenir, nós fornecemos matéria-prima para toda a indústria de tintas. Pintamos quase metade dos carros produzidos na América do Sul, Brasil e Argentina, são pintados pela BASF. E grande parte dos caminhões. Nós atuamos muito forte na indústria de colchões também, espumas em geral. Antônio, eu acho que eu vou fazer o contrário. O que vocês não fabricam? Aonde vocês não estão? Olha, essa pergunta é mais difícil de responder. Essa pergunta é mais difícil de responder, mas nós saímos do negócio de couros, de têxteis, saímos do negócio de fitas há muitos anos, A BASF teve esse negócio, há mais de 20 anos que saímos desse negócio, de fitas cassete. E atuamos em eu acredito que atuamos em quase todos os segmentos de mercado, fora alguns, como eu já mencionei aqui, que a gente deixou de atuar, eles deixaram de ser competitivos aqui na região, e globalmente também. O que vocês fazem pelo meio ambiente e desde quando? Olha, nós somos uma empresa que produz produtos químicos. Nós nunca saímos e fugimos dessa verdade, dessa constatação. Mas nós produzimos química de uma forma sustentável. E já há muitos anos a BASF trabalha, uma das primeiras, talvez, empresas a realmente colocar em prática o ESG. Tá. Porque faz parte do nosso DNA. Já que a gente produz químicos, a gente tem que produzir bem, com qualidade, com segurança, e com um mínimo impacto ao meio ambiente. E é isso que a gente tem feito já há muitos anos. O principal ponto que nós atuamos é com as emissões de carbono, e nós já vimos e vemos, e nós já, ao longo dos anos, a gente vem trabalhando bastante para que a gente tenha uma menor pegada de carbono possível nos nossos produtos, mudando o processo de produção, mudando matérias-primas,
e até deixando de produzir alguns produtos que são mais agressivos ao meio ambiente. A gente já fez isso. Então, a gente tem atuado em várias frentes para fazer com que, de fato, o que nós colocamos no papel seja colocado em prática, de verdade, para que a BASF não somente tenha produtos de qualidade, mas que ofereça produtos com a mínima ou mínimo impacto ao meio ambiente, à sociedade, e que de forma que a gente possa trazer produtos para os nossos clientes, que na maioria das vezes são clientes de negócios, são outros negócios, outras empresas, e para que eles possam seguir esse ciclo de vida também, prosseguir nessa pegada sustentável. Antônio, você se lembra de quando vocês começaram a se preocupar com essa área e de que maneira? Ah, sim. Nós, ao longo dos últimos anos, a gente tem investido bastante, em primeiro lugar, na descarbonização das nossas plantas, procurando trazer um menor impacto na pegada de carbono quando nós estamos produzindo, dentro ainda do processo fabril. Como é que se dá isso? Olha, a gente pode eletrificar os nossos reatores, por exemplo. Ao invés de utilizar gás natural fóssil para fazer com que a gente produza vapor e eletricidade e faça os nossos reatores rodarem, a gente pode eletrificar com energia verde. Então, a gente tem energia limpa, é um passo. Solar, eólica ou mesmo das hidrelétricas aqui no Brasil. A gente tem uma matriz energética que permite isso. Esse é um exemplo claro, a eletrificação das nossas caldeiras, reatores, eletrificação das fábricas com energia limpa. Esse é um ponto. O outro ponto foi fazer com que a gente utilize matérias-primas renováveis. A Suvinil, que é uma marca BASF, foi uma das primeiras empresas a usar garrafas PET para produzir resinas na utilização que são utilizadas na produção de tintas. Já há quase 20 anos que a gente utiliza garrafas PET na produção de tintas. Então, olha que bacana. Nós já tiramos quase 8 milhões de garrafas PET do ambiente, transformando em resinas, transformando em tintas. Isso é interessante. Tem mais algum exemplo desse tipo? Nós, já há algum tempo, lançamos um projeto chamado Aterro Zero. As nossas fábricas, elas não enviam produtos para os aterros. Não enviam lixo oriundo do processo de produção para os aterros sanitários. Manda para onde? A gente reutiliza. A gente reutiliza tudo que é utilizado ou considerado como resíduo nas fábricas, a gente reutiliza ou envia para uma outra indústria para que possa ser reutilizado. Faz tempo que vocês fazem isso? Já tem 10 anos, 10 o Aterro anos? Zero. Antônio, o que você acha desse apelo mundial, essa preocupação internacional com o meio ambiente? O mundo ainda acordou a tempo? Eu acho que o mundo acordou tarde. Mas ele acordou. O mundo acordou, poderia ter acordado mais cedo. É muito importante que a gente tenha metas para 2050, mas mais importante ainda é que a gente tenha métricas de curto e médio prazo. Não adianta falar que a gente vai ser carbono zero em 2050, carbono neutro em 2050. A gente tem que, quantitativamente e de uma forma crescente, reduzir a pegada de carbono, não deixar para que essa pegada de carbono seja reduzida em 2050. Não adianta estar perdendo de 4-0 e tentar empatar o jogo aos 44 minutos do segundo tempo. Exatamente. Né? Uma boa... Esse é uma boa analogia, né? E não adianta. Então, a COP, ela se preocupou muito com isso, de tentar quantificar os ganhos ao longo da jornada até a neutralização do carbono. Foi um dos principais pontos. Ela tem que quantificar. Foi um dos principais pontos. Além de definir perdas e danos, esse mecanismo de reparação, que precisa ser melhor explicado, ela deixou bem claro que ela quer quantificar como e quando nós vamos chegar até 2050 no carbono neutro. Vou te interromper um minutinho e a gente já volta, Antônio, desculpa. Tá bom. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Antônio Lacerda, vice-presidente sênior da BASF. Voltamos com o nosso entrevistado, Antônio Lacerda, vice-presidente sênior da BASF.
Antônio, aqui no intervalo, gente, estava conversando com o Antônio e ele estava explicando que vieram tirar nosso brilho, né, da cara. Ele explicou o que está acontecendo nos produtos de beleza. Conta pra gente. Olha, os produtos cosméticos, os produtos de beleza, eles estão evoluindo muito, evoluindo muito. A grande maioria deles procura ter uma base orgânica, que é uma base vegetal, inclusive. Então, existe uma tendência muito grande para produtos veganos. Muito, muito forte. Produtos naturais, produtos veganos. E tirar produtos matérias-primas que eventualmente possam ser nocivas ao meio ambiente. Nunca as pessoas, porque isso já foi tirado há muitos anos, né? E um exemplo claro que nós estávamos dando aqui é que alguns produtos no passado utilizaram microesferas plásticas para fixação, ou qualquer que seja a função química ou interação com a pele. E a gente retirou isso. As microesferas plásticas que poluíam, porque na hora que você toma banho, elas saem do corpo e acabam indo para o esgoto e eventualmente até para os mares. E não se dissolvem, né? Não dissolvem, ou demoram muitos anos para dissolver. E a gente conseguiu, através de uma pesquisa muito grande, trocar esse produto por outro produto que é bastante amigável ao meio ambiente, é um produto mineral, inclusive. Então, são várias áreas que a gente trabalha para que realmente a gente entregue um produto mais sustentável aos nossos clientes e que o ciclo de vida daquele produto, uma vez que ele está num shampoo, num produto que possa melhorar um emoliente para a pele, ele também traga essas características de sustentabilidade. É interessante, esse é um mercado lindo, viu? É um mercado apaixonante. Vou acompanhar. A BASF decidiu investir 350 milhões num novo complexo. O que é isso? Tá, em 2010, nós aprovamos um investimento na Bahia de um complexo acrílico. Nós investimos 600 milhões de euros naquela ocasião, ao longo de 5 anos. Arrancamos com a produção na Bahia em 2015 e agora, faz aproximadamente 3, 4 meses, a gente anunciou um novo investimento de 350 milhões para expandir a produção e modernizar a produção na Bahia. Nós empregamos mais de 500 pessoas nesse complexo. Muitas dessas pessoas, colaboradores da BASF, foram treinados na Bélgica e na China. Nós junto com o Senai e Cimatec, porque nós tínhamos uma fábrica, ou temos essas fábricas na Bélgica e na China, e nós levamos técnicos, juntamente com o Senai e Cimatec da Bahia, a gente identificou os profissionais, contratou 2 anos antes e levou para outros países para que eles fossem treinados na operação dessa fábrica. Então, um trabalho muito bacana, não somente de investimento, mas de capacitação da mão de obra local. Fora do país, investimos bastante na capacitação das pessoas também. Em primeiro lugar, a gente reduziu as importações, não existia produção local, então a gente beneficiou a balança de importações, a balança comercial brasileira em 300 milhões de dólares, em primeiríssimo lugar. Carbono que deixou de ser consumido nos navios, trazendo esse produto para o Brasil, importando esse produto para o Brasil. Nós criamos empregos na Bahia, muitos empregos, como eu disse, mais de 500 empregos foram gerados. Nós estamos eletrificando uma parte dessa fábrica para que ela não utilize mais gás natural, utilize energia elétrica verde. No futuro isso vai ser uma realidade. E impressionante, uma das matérias-primas que nós fazemos aí é o polímero superabsorvente para fraldas. Nossa, produzido aqui no Brasil. E uma vez que esse material está disponibilizado no Brasil, várias indústrias pequenas e médias começaram a produzir fraldas no Brasil, fraldas de alta qualidade. Então, hoje, numa farmácia, no supermercado, a oferta de produtos, fraldas de alta qualidade para o consumidor aumentou tremendamente. Então, isso é um benefício muito grande para o consumidor, que tinha menos opções de alta qualidade e agora tem muitas opções no mercado. Então, me esclarece uma coisa. Acrílico, por exemplo, o acrílico bruto, ele dissolve? Ele dissolve ao longo do tempo. Ele demora, mas dissolve ao longo do tempo também.
Tem alguma coisa que vocês estão pensando em fazer para ele dissolver mais rápido? Sim, sem dúvida. Não é tão fácil, mas nós estamos trabalhando para que a gente possa trabalhar com matérias-primas renováveis, é a primeira coisa, e depois trabalhar na degradabilidade do produto final. A gente tem que trabalhar nas duas pontas no final. Porque enquanto uma sobe, outra desce, né? Não é tão simples, mas é possível e no futuro isso vai ser plenamente utilizável também. Mas é uma jornada, viu? Quanto à BASF mundial, eu sei que você não pode falar sobre números especificamente do Brasil, investe em tecnologia pró-meio ambiente? Nós investimos algo entre 4 bilhões e 5 bilhões de euros ao ano, diretamente. Isso é uma porcentagem de faturamento? Dá quase 8% do faturamento global da empresa. Bastante. A BASF fatura algo como 65, 66 bilhões de euros e a gente quer investir algo como 4, 5 bilhões de euros, tanto buscando tecnologias para energia limpa, como matérias-primas renováveis. Como você vê a BASF Brasil daqui 5, 10 anos? É possível planejar? Olha, é difícil planejar, mas é muito oportuna a sua pergunta. Porque nós enxergamos o Brasil nesse momento, num momento muito especial. Nós queremos transformar o Brasil no que a gente chama de Green Powerhouse. Nossa. E nós temos todos os elementos para fazer isso. E, através desse esforço, a gente quer trazer novos investimentos para o Brasil. Nós temos o etanol, que é uma matéria-prima muito rica e que pode ser utilizada dentro dos processos de produção químicos, além de ser utilizado como combustível. Nós temos óleos de palma. Nós temos uma palmeira chamada macaúba, que vai ser um grande esforço, que vai ser um grande reforço para a produção de químicos. Ela tem de diferente? Ela tem um óleo. O primeiro rendimento de óleo da macaúba é maior do que o rendimento de óleo das outras palmeiras. E a qualidade do óleo também é melhor. E a gente pode fazer inúmeros produtos cosméticos, produtos de limpeza, pode fazer até combustível desse óleo de palma. Então, isso faz parte de um plano que nós temos de fazer com que o Brasil se torne, eu chamo e repito novamente em inglês, o Green Powerhouse. Muito interessante através isso. de energias renováveis. Primeiro bloco é energia renovável, através de vento, energia solar, energia eólica, energia solar, hidrogênio verde, já a energia elétrica que vem das hidrelétricas, a matriz energética brasileira é extremamente favorável. Então, energia renovável com matéria-prima renovável. Biomassa, cana-de-açúcar, etanol, óleo de palma, macaúba e outras matérias-primas renováveis que nós temos no Brasil. E através desse esforço a gente quer atrair investimento. Antônio, é muito engraçado porque as indústrias que mais, enfim, afetam o meio ambiente são as que saíram na frente faz tempo, né? Tem que ver o que vem atrás. A percepção é que elas afetam, mas na verdade elas afetam bem menos do que a grande maioria das pessoas porque a palavra químico é uma palavra já soa no ouvido. Bom, mas eu vou explorar isso com você no próximo bloco. Tá bom. Tá? Não saia daí. Voltamos com Antônio Lacerda, vice-presidente sênior da BASF. Gente, aqui a conversa nos intervalos está rendendo. Antônio, conta um pouco sobre a diversidade dentro da BASF. Sônia, esse é um tema que a gente está trabalhando muito e de uma forma muito genuína, tá? Eu até estava falando no intervalo aqui que eu sou o líder do grupo de mulheres da BASF, um homem como líder do grupo de mulheres da BASF, que tem outros homens também, porque nós somos parte do problema e somos parte da solução. Explica por quê. Olha, nós todos temos, como a gente foi educado, criado, a gente tem que desconstruir isso, porque o presente é completamente diferente do que, ou como nós aprendemos na escola, ou como os nossos pais nos criaram, né?
E se a gente não trabalhar o homem dentro do contexto das mulheres, e isso vale para todos os grupos de diversidade, a gente não consegue atacar o problema de verdade e fazer um avanço substancial na sociedade. Tá? Como é que funciona isso? Vamos dizer, numa reunião. Nós temos 5 grupos dentro da BASF. O WIB, que é o Women in BASF, o grupo de mulheres. Temos o Black Inclusion Group, o BIG. Tá? Tá. Nós temos o grupo do Be Yourself, que é o grupo LGBT. Que seja você mesmo, né? Seja você mesmo, obrigado. Depois o Be Different, que é o grupo das pessoas com deficiência. E depois o grupo da geração X, que nós não estamos nesse grupo, deixar bem claro, né? Nossa, eu tinha dúvida. Não, mentalmente eu não estou lá, Tá. Fisicamente é outra coisa. Mas são 5 grupos. E dentro desses grupos a gente procura trazer pessoas que também não fazem parte desses grupos, porque senão fica uma discussão, ela fica muito homogênea. A gente tem que trazer pessoas, inclusive, que a gente acredita que elas são formadores de opinião da empresa e podem modificar de fato esses estereótipos que a gente cria. Nossa, é muito interessante isso. Eu ainda não soube de nenhuma outra empresa que esteja fazendo isso. Olha, eu vou te dar um exemplo que tocou todo mundo dentro da empresa. Uma pessoa que entregava correspondências, era uma pessoa com deficiência, e nós enxergávamos com os nossos olhos, com as nossas lentes, a gente enxergava aquele colaborador como uma pessoa com deficiência. E até o dia que a gente descobriu que ele era engenheiro químico. Ele era engenheiro químico e estava, eu vou ficar emocionado aqui, tá? Estava entregando correspondência. E a gente falou, não, isso não pode. A gente tem que parar de enxergar a pessoa com deficiência, que é aquela pessoa que entrega correspondência. Imediatamente nós conseguimos uma posição para ele como engenheiro químico. Agora, posso fazer uma parte, porque vai te aliviar? Ele também poderia ter contado isso. Pois é. Mas não contou, mas a gente foi e depois a gente falou assim, quem mais a gente tem nesse grupo que tem apareceu, gente? Apareceu! Então, olha que então, como nós... Dos dois lados também. Eu sei, mas como as nossas lentes, a gente tem que parar de enxergar quando essa pessoa chegar, você perguntar. E perguntar e agir. Não adianta só perguntar. Então, esse é um caso emblemático dentro da empresa que não somente a gente fez essa mudança da pessoa, que hoje trabalha como engenheiro químico, mas a gente parou, quer que as pessoas parem de olhar, sejam as pessoas com deficiência, os negros, os gays, com aquela lente. A gente tem que desconstruir isso. Não, a gente tem que desconstruir, porque se a gente não desconstruir, a gente não consegue avançar. E eu sempre digo que nós, dentro da empresa, nós não podemos ser espelho da sociedade. Porque a sociedade maltrata, discrimina, mata, viola. A gente tem que estar num outro nível para realmente fazer a diferença dentro da empresa, nas famílias, nos círculos de amigos, e aí promover um avanço dentro da sociedade, com os fornecedores, com os nossos clientes. Se a gente não fizer isso, isso é o nosso dever, obrigação. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue melhorar as novas gerações. Teve aqui um entrevistado que me disse que estão entrevistando pessoas na contratação sem vê-las fisicamente. Uhum. Existe alguma intenção de fazer isso? Ainda não fizemos, nós temos um painel diverso na contratação. Não somente homens participam do processo de contratação, temos mulheres, temos todos os grupos representados para que a gente tenha uma contratação sem bias, sem preconceito. Tá? A gente estava avançando em algumas posições para vagas afirmativas, que é um dilema às vezes. E seriam vagas afirmativas? Nós queremos para esta posição uma pessoa com deficiência, nós queremos para esta posição um negro, nós queremos para esta posição uma mulher. Por que isso? Porque senão a gente não avança em algumas áreas. Ao invés de ter cotas, a gente tem vagas que são, neste momento, algumas delas afirmativas. Então o processo tem que ser impositivo no começo, né? Em alguns casos precisa ter um empurrão, eu diria, não é impositivo, é um empurrão.
qual a importância, qual o reflexo de você tratar a diversidade como vocês estão tratando e o meio ambiente também na produção da empresa? Nossa, o reflexo ele acontece em várias áreas da empresa, não somente na produção. É muito mais fácil a gente contratar colaborador, porque eles enxergam na BASF hoje uma empresa que walk the talk, ela faz o que diz, faz o que diz. No processo produtivo, a preocupação das pessoas com a segurança, com o meio ambiente, de não deixar que tenha nenhum vazamento, que não deixar que tenha nenhum incidente. Acidente, com certeza, não existe nenhuma intenção, a gente tem um olhar muito crítico para isso. Todo acidente é discutido no comitê executivo, todo acidente. Agora, essa geração mais nova, que já está sendo contratada, né? Ela entra, você nota a diferença de como ela entra com um propósito, né? Ela entra com um propósito e se a gente não entregar, se a gente não, no dia a dia, não deixar que elas não somente percebam, que elas sintam que nós também temos o propósito, que nós estamos walking the talk, eles não ficam. Então... É diferente das gerações anteriores, é muito difícil, porque as pessoas hoje elas são menos apegadas ao emprego, à empresa. Elas têm um propósito, elas têm... independente da idade, hein? Isso não tem a ver com a idade, mas está diminuindo isso. As pessoas cada vez mais são colaboradores, mas são pessoas em primeiro lugar. São colaboradores da empresa naquele momento. A gente quer que elas continuem bem, performando bem, dando o seu melhor, sendo elas mesmas. Isso, a pessoa quando ela é ela mesma, dentro do emprego, dentro da empresa, na sua casa, com seu ciclo de amigos, nossa, isso é algo único. Você é feliz, né, com o que faz. Nossa, né? você faz o que gosta, num ambiente que gosta, você se sente bem, é bem tratado. Você acha que isso, na qualidade da produção, qualidade, você sente isso? Na pessoa sim. com mais propósito, mais engajamento? Sem dúvida, as pessoas, elas fazem mais bem feito, com coração, elas põem a alma no que elas estão fazendo. Eu vou te trazer um outro exemplo. No auge da crise da pandemia, não tinha o famoso álcool gel, né? E o álcool gel nada mais é do que o álcool com um espessante, que faz com que ele se torne um gel. Vocês fabricam o espessante? A gente não produzia no Brasil, produzia fora, só que acabou o espessante. E nós conseguimos, em 40 dias, ajustar a fábrica, nós tínhamos 300 pessoas trabalhando nesse projeto. E a gente conseguiu fazer o espessante, transferir a tecnologia, ajustar a fábrica, e as pessoas trabalhavam com coração, porque aquilo impactou a vida das pessoas. O papel da liderança nesse processo é fundamental. Sem que haja uma construção, nós estamos num processo de uma jornada de aprendizado, sempre. Só que as mudanças que a gente tem observado na sociedade e dentro das nossas empresas nos últimos anos é brutal. E tomara mesmo que venha para ficar, eu tenho certeza que venha para ficar. Mas nós, como líderes, a gente tem que primeiro desconstruir o passado e enxergar como as coisas são hoje e como elas serão no futuro, para poder tratar os nossos colaboradores, pessoas. Eu sempre digo, colaboradores são pessoas. E eles são a riqueza. Eles são a riqueza, eles que fazem acontecer. Melhor apresentação em PowerPoint não sai do lugar sem que as pessoas coloquem a emoção, a paixão, energia por trás daquele esforço, por trás daquela estratégia. Então, se a gente não trabalhar as pessoas, a liderança, a gente não anda. As coisas não evoluem. Não evoluem. E ser você mesmo ou ser você mesma nesse papel, nesse contexto, é fundamental. Dá espaço de uma coisa mais equilibrada, né? Então, nós estamos chegando aqui no fim do programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. É possível? Nós somos uma indústria química. Nós nunca negamos isso, nunca negaremos. Nós estamos trabalhando a química para um futuro sustentável. De fato, existe um estigma? Existe. Mas nós estamos também desmistificando esse estigma, trabalhando muito rápido na construção de um futuro que é totalmente diferente.
com matérias-primas renováveis, com energia renovável, com respeito às pessoas, com respeito aos nossos clientes, fornecedores. Nós estamos numa jornada de construção e nós não estamos sozinhos. É verdade. Esse é um esforço, é um ecossistema. Sozinhos nós não avançamos, tá? A gente fala de B2C, B2C é B2E ou E2E, que é ecossistema para ecossistema ou business para ecossistema. E isso traz uma nova dinâmica para nós. Eu tô, com certeza. E a gente tem que se acreditar e se ajustar a isso, porque sozinhos ou sozinhas não existe futuro. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada pela conversa. E foi um bate-papo de verdade. Eu estou super bem aqui. Eu sou eu mesmo hoje. Eu também. Tá bom. Bom, o programa de hoje está terminando, mas antes de eu me despedir, eu tenho um recado. Como você viu, estamos de cara nova para celebrar 3 décadas no ar. Com felicidade, eu comemoro esse marco com a nossa diretora Paula Pessotti e com nossa produtora executiva Cássia Azei. Elas lideram esse programa desde o início, quando o programa era apresentado por João Dória. Meu muito obrigada a todo o nosso time por trás das câmeras, que, claro, faz tudo isso acontecer. Somos um time. É o início de uma nova fase para todos nós e, por isso, decidimos falar sobre ESG, que é sustentabilidade, responsabilidade social e governança. É uma ótima oportunidade para descobrirmos o que o mercado está fazendo, além de aprendermos muito com os grandes líderes, né? Obrigada, Antônio. Obrigado a você. Na semana que vem, eu tenho um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá!